Oi, tudo bem com vocês? Continue estudando em casa, se esforçando muito, né? Sei que vocês serão alunos de sucesso. Hoje eu trouxe um exercício resumindo um pouco do que eu já expliquei para vocês sobre estruturas, formação de palavras. E aí eu vou fazer tipo um comentário dos exercícios aqui com vocês, né? Já dei algumas aulas dessa forma, então é bom porque vocês vão poder ver exercícios e colocar em prática também. E aí os exercícios de atividade serão exercícios da apostila, que eu vou colocar a página para vocês depois aqui no link do vídeo. Então, gente, os exercícios assim, deixa eu ver aqui, são tirados até de vestibulares, concursos, provas, simulados, mas que assim, eu coloquei um do nível exatamente de vocês, tá ok? Então vamos lá. Assinale a opção em que todas as palavras se formam pelo mesmo processo. Então, nós temos alguns processos de formação de palavras. Nós temos prefixação, sufixação, nós temos parassíntese, nós temos derivação imprópria, derivação regressiva. Então, nós temos vários aí que vocês viram anteriormente. Então, aqui pedi para assinalar a opção que todas as palavras se formam pelo mesmo processo. Então vamos ver qual opção nós temos palavras sendo formadas pelo mesmo processo. Então na letra A, nós temos a palavra ajoelhar. Ajoelhar vem da palavra joelho. Então nós podemos observar que o radical está bem no meio da palavra. Só que nós temos um prefixo antes, que é o A, né? E nós temos o AR no final, que é o sufixo. E se a gente tirar um desses dois, a palavra não vai ter sentido. Então, nós temos ali uma derivação parassintética. Na letra A primeira derivação parassintética. Logo depois, nós temos a palavra antebraço. Antebraço vem da palavra braço. Então, essa palavra, ela sofreu uma derivação prefixal. Então, a letra A já está eliminada. Por quê? Porque ali pediu para marcar palavras que se formam pelo mesmo processo. Então, nós temos parassintética e depois derivação prefixal. Então, essa opção já está eliminada. Então, nós vamos pular para a próxima. Atraso é uma derivação regressiva, porque é como se eu tivesse cortado um pedaço da palavra, que é atrasar. Embarque vem da palavra embarcar, também sofreu uma regressão. E a palavra pesca vem da palavra pescar, então também sofreu uma regressão. Então, nesse caso, a letra B é a certa, porque todas as três palavras, elas foram formadas pelo processo de derivação regressiva. Aqui, ó, nós temos a palavra entrega, né, que é da palavra entregar. Então, houve uma derivação regressiva. Só que no segundo elemento também não houve, porque nós temos a palavra estupidez. A palavra estupidez, ela vem da palavra estúpido. Então, o ex ali no final é uma derivação sufixal. Então, é diferente da primeira. Então, essa também já estaria eliminada. Nós temos a palavra antepor aqui, que vem da palavra por. Aqui nós temos derivação prefixal. E a exportação, que é uma derivação sufixal. Nem vou falar todas as palavras não, porque quando a gente está fazendo uma prova, a gente tem que agir assim, por eliminação. Aquela que a gente é eliminada, a gente não precisa nem terminar de conferir. Então, nós podemos dizer que a correta é a letra B. No número 2, nós temos a palavra aguardente. A palavra aguardente, ela é formada pela composição de duas palavras, que é água mais ardente. Só que quando eu uni essas duas palavras, houve uma perda de letra. Então, quando é esse processo de formação em que eu uno duas palavras, ele é chamado de composição. E dentro da composição, nós temos dois tipos, que é a justaposição e a aglutinação. A justaposição é quando uno duas palavras e elas não perdem letra nem som. Então, aqui não aconteceu isso. Então, o que aconteceu? Juntaram duas palavras e houve perda de som e de letra. Então, houve uma aglutinação. Então, no caso, a resposta certa é a número 2, letra B. Entenderam? Agora, vamos passar para a próxima. Que item contém somente palavras formadas por justaposição? Então, justaposição é quando duas palavras se unem e não há perda de letra nem de som. Então, se a gente observar aqui é composta por duas palavras, né? Dois radicais. Nós temos a palavra ali, ó,
vagalume, pé de cabra. Vagalume, pé de cabra. Nós temos dois elementos em cada palavra, dois radicais em cada palavra e não houve perda de som nem de letra. Então, por isso a letra B é a resposta certa. Nós temos outras palavras aqui, mas elas são formadas por um elemento só. E para ser considerada a justaposição, nós temos que ter dois radicais na mesma palavra, né? Ou duas palavras que se unem, que não é o caso. Essa número 4 aqui, eu coloquei simplesmente para uma forma de curiosidade para vocês. Porque a palavra sarampo, ela é uma palavra que vem de uma palavra que chama sarampão. Se vocês estudarem um pouquinho da etimologia da palavra ou da história da palavra, nós vamos entender que essa doença, antigamente, ela se chamava sarampão e hoje em dia é chamada sarampo. Então, o que aconteceu com essa palavra? Houve uma regressão. Essa palavra ela sofreu uma perda de uma letra. Então, essa palavra ela é formada pela derivação regressiva. Isso vocês só saberiam se vocês pesquisassem, né, no Google ou tivessem essa informação que eu acabei de passar para vocês. Tanto que eu deixei essa questão aqui a título mais de curiosidade. Aqui pediu para enumerar as palavras da primeira com a segunda coluna conforme os processos de formação numerados à direita. E aí nós iríamos julgar aqui o processo de formação das palavras. Então, a aguardente nós já fizemos anteriormente. A aguardente, ela é formada pelo processo de composição, que é a aglutinação. No caso, a primeira seria a número 2. Então, essas três primeiras aqui nós podemos perceber que já está fora, né? Já estão eliminadas. Nós temos a palavra casamento. Casamento foi acrescentado um sufixo, que é aumento, no final da palavra. Então, houve uma derivação sufixal. Então, o número que encaixaria corretamente aqui já é a letra E, logo de cara, né? Então, aguardente, aglutinação, casamento, derivação sufixal. Depois, nós temos a palavra portuário, que vem da palavra porto. O ário foi acrescentado no final da palavra, também é uma derivação sufixal, que é o número 4. Depois nós temos a palavra pontapé, que é a junção de dois elementos, ponta mais pé, que é uma justa posição, que seria o número 1. Nós temos uma derivação agora imprópria, que é quando você muda a palavra da sua classe gramatical originário para outro. Na verdade, os contras, né? Os contras eu tirei a palavra de adjetivo, transformei em substantivo. Então aqui derivação imprópria, número 5. Nós temos a palavra submarino, nós temos a palavra mar no meio, nós temos sub antes e o marino depois. Se eu tirar tanto na frente quanto atrás o prefixo ou sufixo, a palavra não vai ter significado, então ela é formada por parassíntese, seria o número 3. E a palavra hipótese, que vem da palavra tese, né? Hipótese, é a derivação prefixal. Então, a certa seria a letra E. Então, com base nesses exercícios, vocês vão conseguir, né, identificar qual que é o processo de formação daquela palavra. Nós temos aqui a palavra que foge do processo de formação de palavra chap-chap. Então, chap-chap é formado por duas palavras idênticas que formam uma palavra só. Então, qual delas ali que foge desse processo? Temos zum, reco, toque, tlim e vivido. Então, essa é a palavra que nós podemos perceber que não foi formada pelo mesmo processo, né? Essa aqui ficou bem clara. Na número 7, nós teríamos que falar em que alternativa a palavra sublinhada resulta de derivação imprópria. Derivação imprópria é quando uma palavra ela sai da sua classe gramatical e se transforma em uma outra classe gramatical. Eu vou falar aqui com vocês que saiu, que aconteceu. Letra D, ó. Não chegaram a trocar um isto de prosa. O isto, ele é um pronome demonstrativo. Isto, aquilo, aquele, esta. Só que nesse caso aqui, não chegaram a trocar um isto de prova. Um isto aqui é como se eu estivesse tornando este isto aqui é um pronome em um substantivo. Então, houve uma derivação imprópria. Eu tirei a palavra da sua classe gramatical, que é o pronome, e transformei
uma classe gramatical diferente, no caso ali um substantivo. E isso não ocorreu com nenhuma outra palavra. Por exemplo, na letra A, às 7 horas da manhã começou o trabalho principal, a votação. Então, a votação já é um substantivo, né? Não foi mudada a sua classe gramatical. Então, todas as outras letras, não houve essa mudança da palavra, tirando-a da sua denominação principal para uma outra. Então, por isso que a letra B está aqui, a correta em relação à pergunta. A número 8. Assinale a série de palavras em que todas são formadas por parassíntese. Então, o que é parassíntese? É a derivação parassintética. É quando eu acrescento um elemento antes e depois do radical, e esses elementos, eles não podem ser retirados da palavra, porque essa palavra não vai ter significado. Então, nós podemos ver ali, nós vamos falar que todas são formadas por esse processo. Acorrentar, emburracar, despedaçar, amanhecer. Então, olhem para vocês verem. Essa já é logo a que é para síntese. Porque eu não... correntar vem da palavra corrente. Emburacar vem da palavra buraco. Né? Despedaçar vem da palavra pedaço. E amanhecer vem da palavra manhã. Só que eu acrescentei antes e depois desses radicais, elementos. E se eu tirar esses elementos, tanto antes quanto depois, né, individualmente, eu não vou conseguir formar uma nova palavra. Então, nós temos ali, solução, derivação sufixal, não é um caso. Né? Biografia, né? É uma hibridismo, né? Formação de palavras novas. Então, nós temos aqui outros tipos de formações de palavras que não se encaixam na parassíntese. Então, a correta é a letra A. No número 9, as palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por... Então, nós temos dois tipos de formação de palavras, assim, básicos, que é a derivação e a composição. Só que nós temos outros, né? Outros, que nós temos a onomatopeia, que reproduz sons, né, através da escrita. O hibridismo é quando coloco palavras de nacionalidade, elementos de nacionalidade diferente. Temos a composição e temos a prefixação. Então, o que aconteceu com a palavra couve-flor? Eu juntei dois elementos, formei uma palavra e não houve perda de som nem de letra. Quando eu junto dois elementos, é chamado de composição. Por exemplo, a palavra planalto é plano mais alto. Houve uma composição, juntei duas palavras. Aguardente, água mais ardente. Eu juntei duas palavras. Houve ali também uma composição. Então, a certa é a letra D. A número 11, a palavra resgate é formada por... Então, resgate é aquela palavrinha que estava lá no início, no número 1, né, que vem da palavra resgatar. Então, houve uma regressão da palavra, então nós temos aqui uma derivação regressiva. Tá? Depois disso, nós temos aqui, em qual dos exemplos abaixo está presente um caso de derivação parassintética? Então, parassintética é quando eu acrescento um elemento antes e depois do radical, e esses elementos não podem ser tirados porque a palavra então não vai existir. Então nós temos aí a resposta aqui, lá vem ele vitorioso do combate. Combate é derivação regressiva, né? Ora, vá plantar batatas. Começou o ataque, derivação regressiva aqui também. Aqui não houve nenhum processo diferente. Não vou mais me entristecer, vou cantar. Então a palavra entristecer vem da palavra triste. Então, eu formei uma nova palavra acrescentando um elemento antes e depois, e essa formação aqui é chamada de parassíntese. Então, a letra D é a resposta correta. Nós vamos aqui agora para o último slide aqui. O item que a palavra não está corretamente classificada quanto ao seu processo de formação é... Então, olha só, ataque. É uma regressão da palavra atacar. Então, essa aqui está certa. Fornalha, derivação por sufixação. Vem da palavra forno, foi acrescentado alha, então é derivação sufixal. Também está certa. Acorrentar. Acorrentar vem da palavra corrente. Foi acrescentado um elemento antes, foi acrescentado um elemento depois. E esses elementos não podem ser tirados, senão vai formar uma nova palavra diferente. Ou a palavra que não existe, né? Então, essa também está certa, derivação parassintética. Antebraço vem da palavra braço.
Nós temos um elemento acrescentado aqui antes da palavra, que é chamado de derivação prefixal. Então, está correta também. A última errada aqui é casebre. Né? Está falando que houve uma derivação imprópria, mas não foi demonstrado isso. Porque a derivação imprópria é quando a palavra ela sai da sua classificação natural e vai para uma outra classe gramatical diferente. Na verdade, aqui, o que aconteceu aqui é que casebre vem da palavra casa. Então, foi acrescentada aqui uma derivação sufixal. Então, por isso que a letra E está errada. Então, gente, esses exercícios eles servem para a gente memorizar o conteúdo, né? Fixar o conteúdo, por isso que eu vou passar para vocês uma atividade relacionada a esse tema, para que vocês possam fixar esse conteúdo. E se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Tá ok? Até a próxima aula.